uma pergunta pro companheiro Sérgio. O banco anunciou o fechamento de 3 agências. Uma delas no bairro Matias Velho, um bairro que foi massivamente atingido na enchente de maio. Ah, algo muito tocante, assim, que a gente sempre luta contra o fechamento de agências. Eu gostaria da avaliação sua sobre esse posicionamento do banco. No momento que mais precisa do banco, o banco fecha as portas para um bairro que foi duramente atingido. Pois é, Heraldo, a gente enxerga isso como um descaso, né? Para além da questão comercial, se a agência é viável ou não é, se ela dá lucro ou não dá, essa agência ela é uma agência muito cara para a região em função não só de clientes, mas de usuários também. Porque quando a gente está falando de usuário, a gente fala de cidadãos gaúchos que precisam de uma agência Banrisul próxima para ter acesso, por exemplo, a programas sociais do governo do estado. Né? Nós temos hoje o programa Devolve ICMS, por exemplo, que é um cartão que é fornecido pelo banco, né? E que toda a transação é feita por ele, enfim. Aí o que o Estado, o que o Banrisul está querendo com isso? Jogar todo mundo para o centro da cidade, né? Ou fazer todo mundo se deslocar mais tempo ainda, sair do concerto da sua casa para pegar uma fila no centro, sabe? É um contrassenso na nossa visão. Porque a gente entende a questão que muitos bancos colocam ao longo dos anos, das décadas, sobre a viabilidade comercial de alguma coisa. Agora, nós não estamos falando de banco privado, a gente está falando do Banrisul, está falando do nosso banco, né? O banco que está aqui para fazer o dinheiro do Estado circular. Né? Então, ele deveria, em questão, justamente por conta dessa função social, ele deveria talvez não só manter, mas ampliar a rede nessas regiões. Então, por exemplo, a Matias Velho é um bairro que ficou mundialmente famoso. Aquelas fotos, quem não viu as fotos daquele viaduto, né, com água quase até a metade, os barcos aportando no viaduto, né, e tal. Aquilo ali foi 3 meses atrás. 2 meses e pouco se botar na caneta quando a água baixou. Né? Então as pessoas estão tentando se recuperar ainda. Né? As ruas recém foram limpas. As empresas estão tentando reabrir, né? Os microempreendedores, os trabalhadores, prestadores de serviço, todo mundo está lá. Aquele bairro ele é uma cidade à parte. Nós temos mais de 40 mil cidadãos lá. E aquela agência, ela atendia, basicamente, a bem dizer assim, uma ala da cidade, toda a ala afetada, porque não tem outra agência do lado oeste de Canoas. Uhum. Né? A gente até pode discutir sobreposição de agências em território, discutir a possibilidade, o que está sendo feito, se o fluxo é grande ou não é e tal. Agora, nesse caso, era só uma agência para um lado inteiro da cidade. Uhum. E que eles estão simplesmente abandonando. Né? E que nós estamos buscando formas de, enfim, encontrar um jeito de mudar essa postura do banco. Uhum. Tem outras agências aqui em Porto Alegre também que estão fechando, que tem também os seus problemas, tem as suas contradições também em fechar, mas que ainda assim não é tão pesado quanto essa questão de Canoas. Porque, queira ou não queira, Beira Rio tá fechando, agência Beira Rio. Mas tem ali uma sobreposição de agências na região. Né? Tem aqueles clientes que são daquela agência, que vão ficar desassistidos, que vão ficar desgostosos com o banco, vão querer mudar de banco porque não vai mais ter a sua agência. Vai ter. Né? Mas tu não vai deixar a população desassistida porque logo ao lado vai ter uma outra agência. Agora lá não. Né? Então, assim, pelo menos esse bom senso acho que era necessário da parte do banco, né, de não abandonar o povo na hora que ele mais precisa. Porque daí a pessoa vai ter que fazer uma travessia da cidade para ir em outro lugar, vai ter que pegar um Uber, pegar um ônibus, vai ter que ir a pé às vezes, porque nós estamos falando de pessoas carentes, pessoas que precisam daqui a pouco de uma verba que é R$ 400, R$ 500 um mês, 200 às vezes, porque é assim, é para garantir a cesta básica. É disso que nós estamos falando, de pessoas que precisam demais de atendimento. Não é uma pessoa que vai estar desenrolada, pegar o celular, fazer um aplicativo aqui na hora e tal, vou sacar, vou fazer um Pix para minha outra conta. Não, é pessoas que às vezes até têm o celular, mas sequer tem um aplicativo de banco no celular. Uhum. E é bom falar para quem não conhece Canoas, o bairro Matias Velho é um bairro que é um bairro cidade, né? É. É um bairro Extremamente gigantesco populoso. com um comércio pujante e não ter uma agência do Banrisul, o principal banco do Rio Grande do Sul, é uma coisa que é difícil a gente entender isso, né?
Isso Eu vai na queria contramão. Desculpa, Raquel. Não. colocar. Só ia dizer que isso vai na contramão mesmo do que o próprio movimento sindical e os banriçulenses, de uma forma geral, querem do banco, né? Que é isso, é o papel social do banco, é um banco público, um banco acessível, né? E a sociedade gaúcha espera isso, né? Exato. E lembrando, né, Sérgio, a gente teve também no ano passado, né, uma calamidade que atingiu Mussum, Roca Salles, atingiu outras cidades que foram atingidas novamente, né, nessa calamidade desse ano. E até hoje o Banrisul não reabriu essas agências. Na verdade, reabriu não tão adequadamente, né? Reabriu provisoriamente em espaços não adequados tanto ao trabalho e ao atendimento, né? Por falta de locais, o que não é o caso de ali de Matias Velho, né? Não. há Não se local, né? justifica, né? Não, ali inclusive, né, até as pessoas fazem propostas pro banco. Olha, você pode alugar o meu espaço aqui. Eu tenho um prédio novo ali, tem uma sala de shopping, tem não sei o quê. Tem possibilidades, né? E a própria agência, o prédio da agência, se for avaliar, for feita uma limpeza, substitui o gesso acartonado, tá resolvido. Uhum. É um prédio novo. O prédio da agência lá, da Matias Velho, é um prédio novo. Tranquilamente dá para reformar e tocar a vida. É que foi um interesse do banco fechar, sabe? E justo nesse momento, é isso que a gente acha desumano nessa história. Porque é aquilo, é como o Oraldo falou, é uma cidade. Matias Velho tem tudo o que precisar, até hospital. Né? Então, não tem porquê. E como que estão esses colegas lá que trabalhavam nessa agência, assim? Onde é que eles estão? Como é que eles estão trabalhando, atuando atualmente? Alguns ficaram dispersados por outras agências da cidade, mas a central, assim, onde tem a maior concentração de colegas daquela agência, é na agência Boqueirão, que ela fica a mais ou menos uns 4 quilômetros dali, em linha reta. Tu atravessa, literalmente, tu atravessa a cidade, atravessa aquele viaduto que apareceu nas fotos e tal, sai da Boqueirão, avança um pouco mais, tu tá na agência, né? Então, muitos dos colegas estão sobrepondo o atendimento dos dois prefixos nessa mesma agência que é a Boqueirão. E daí, a Boqueirão já tem uma questão toda que é o seguinte, ela atende um quadrante inteiro da cidade, aquela agência. Então, todo mundo do bairro Estância Velha, Guajuvira, São Luís, São José e tal, toda a metade norte da cidade, vamos colocar assim, já fica com a agência Boqueirão, né, em questão territorial. E daí, soma-se mais ainda toda o quadrante da Matias Velho para lá, junto no atendimento. Eu não quero nem imaginar como é que tá sendo essa folha do INSS, por exemplo, agora. Eu tô para ir lá inspecionar a agência para ver como é que tá a fila de atendimento, porque deve estar um terror. As pessoas devem estar querendo bater nos colegas, porque não estão sendo atendidas a tempo, e os colegas desesperados para poder atender, porque não tem espaço físico, às vezes, não tem tempo, sabe, de tanta gente. Pois é, e o que o banco traz, então, a esse respeito? Eles só simplesmente disseram na mesa que permaneceria fechada Questões comerciais. essas agências? Questões de estratégia comercial. Foram explícitos, questões de estratégia comercial, nós vamos fechar aquela agência. E nós cobramos deles, desde a primeira mesa, essa questão, justamente porque estava na etapa do burburinho e tinha progredido para a etapa de terem chamado uma reunião com os colegas e dito que, olha, vai fechar. E na mesa eles disseram o seguinte, nós não temos nenhum planejamento sobre isso. Nós, não, como vocês não têm? Eu já tenho o relato dos colegas lá na ponta, já avisaram pros colegas lá que vai fechar, como é que vocês não têm aqui? Tem que ter. Né? Aí que eles trouxeram a resposta de que não, realmente, um direcionamento comercial vai ser fechado aquela lá. E eles ainda têm a pachorra de chamar isso de otimização de agências. Sim. Que ainda tem um cartaz na Palácio da Polícia aqui em Porto Alegre que está dizendo o seguinte, é um programa para otimização das agências, vamos otimizar o atendimento da agência tal para agência tal. Não, tá fechando, tá enxugando. Né?